Paz do Senhor, mulheres de Deus, intercessoras, evangelistas, diaconisas, pastoras, bispas. Eu tô gravando esse vídeo, amoras, para passar para todas de uma vez só o estudo do Talit, do nosso manto de oração. Eu já tinha falado com algumas que eu gravaria esse vídeo, mas houve muitos impedimentos e eu não estava conseguindo. Mas agora, pouquinho antes de ir para o culto, eu vou gravar logo esse vídeo em nome de Jesus para estar esclarecendo qualquer dúvida sobre o nosso manto de oração. O nosso manto de oração, o Senhor ele tinha me entregado sobre as minhas mãos há alguns anos atrás. Ele pediu para que eu comprasse um lenço grande e consagrasse ele nos joelhos do meu esposo e estivesse orando, intercedendo com ele sobre a minha cabeça. E depois de alguns anos, eu ainda não sabia nessa época que os judeus eles usavam o talit. E nós somos uma igreja apostólica pela infinita bondade e misericórdia do nosso Senhor. E nós, como igreja apostólica, nós buscamos não seguir principalmente, claro, o que está na Bíblia, mas nós buscamos também o estudo do comportamento de como agia o nosso Senhor Jesus, porque a gente quer estar mais próximo dele, quer seguir mais ele, quer estar mais diante dele, e nós fomos e estudamos um pouco mais para seguir os costumes judeus, e os judeus eles usam até hoje o manto de oração, o talit deles. E nós também usamos direcionados por Deus. O Senhor, ele me deu, pela misericórdia dele, o manto vermelho para as diaconisas e o manto roxo para as pastoras e evangelistas. Nós sabemos que tudo tem um degrau eclesiástico, tudo tem uma hierarquia espiritual. Tem hierarquia no inferno, tem hierarquia na terra e tem hierarquia no céu. E essa hierarquia, ela precisa sim ser respeitada. Ela precisa sim, desde sempre, ser respeitada. Então também tem essa hierarquia dentro da igreja. E sim, nós somos diferenciados pela cor do nosso manto de oração. Não só por isso, porque em qualquer lugar que a gente vá, se uma pessoa ela é evangelista dentro da igreja, se ela sai e ela vai para um outro lugar, os demônios sabem que a pessoa que a mulher ou que o homem é um evangelista. Então, assim, os demônios reconhecem a nossa autoridade eclesiástica e nós também devemos reconhecer. Amém? E as diaconisas, elas têm um manto de oração vermelho. Tudo tem um significado. O manto de oração vermelho, a cor vermelha também tem um significado, claro. E a palavra vermelha é uma palavra que vem do hebraico, que significa carne, que surgiram diversos nomes bíblicos como Adão, Esaú, Edom. O vermelho é na Bíblia a palavra raiz para a humanidade, para o sangue de Jesus, o amor de Deus, o sangue do Cordeiro, sacrifício e salvação. A cor roxa, que é o manto das evangelistas, pastoras e bispas, é uma cor secundária, resultante da mistura do vermelho com o azul. Na Bíblia, essa cor é a cor do sacerdócio e da realeza. A cor roxa, ela é uma mistura da cor vermelha com a cor azul. Nós sabemos que a mulher do fluxo de sangue, quando ela se joga no chão e ela toca na orla das vestes de Jesus, ela toca na orla do manto, do talit dele, do manto de oração. E a orla, a beira do talit masculino, ela é azul. Então a gente sabe que no manto de oração, o roxo, ele está a unção também da cura, a unção da autoridade espiritual. E também está a mistura da cor vermelha. Ou seja, para você obter o manto roxo, você precisa primeiro passar pelo manto vermelho. É o primeiro degrau a qual nós subimos na hierarquia espiritual. Se nós não aprendemos a ser uma diaconisa, se nós não aprendemos a servir, se nós não aprendemos a estar na porta, se nós não aprendemos a ir na casa das viúvas, estar servindo, nós não servimos para ter autoridade espiritual. Primeiro precisamos começar de baixo, para depois ir para cima. Não se começa de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Não que a diaconisa ou o diácono ele é inferior, mas ele está começando uma caminhada espiritual, assim como um dia eu também comecei. Não podemos pular etapas na nossa vida.
Nós precisamos passar por cada fase. Cada fase é um aprendizado. E mesmo eu usando o manto roxo hoje, pela bondade do meu Deus, o Senhor um dia, Ele me disse que se eu não manter a minha fé, não manter o equilíbrio com o Senhor, não manter aquilo que Ele me ensinou, Ele me tira o manto roxo e Ele me dá o manto vermelho. E se eu ainda assim não continuar e não souber manter o manto vermelho, Ele me tira os dois e Ele não me deixa nenhum. Então, antes do Senhor passar algo para vocês, eu tive que viver, porque a melhor ministração não é aquilo que eu falo, a melhor ministração não é aquilo que eu leio, a melhor ministração é aquilo que eu vivo diante das senhoras. E quem não viu? Eu peguei o meu manto, assim por ordem de Deus, dei o meu manto roxo para diaconisa Natália Cruz. E peguei o dela e coloquei sobre mim. Enquanto eu estava no altar, o Senhor, Ele me dizia e Ele falava comigo: eu estou te dizendo que se você não souber manter, eu tiro de você. E o Senhor me fez ficar com um manto vermelho durante, acho que um ou 2 meses. E eu fiquei com o manto vermelho e eu me senti orgulhosa. Eu sabia que a qualquer momento o Senhor, Ele pode me tirar de onde Ele me colocou e me colocar para baixo. E assim é com as senhoras. Subimos os degraus espirituais e eclesiásticos, chegamos aonde o Senhor quer que nós chegue, mas a qualquer momento Ele pode nos colocar lá embaixo de novo. O Senhor é aquele que humilha o exaltado e exalta o humilhado. Então que nós venhamos saber que o manto vermelho é o primeiro, a essência de nossas vidas. A servir, estar servindo aos santos dentro da igreja é o melhor exemplo de uma cristã. E a mulher que não serve, o homem que não serve, ele não serve. Então nós precisamos servir, porque se nós não servirmos, nós não serviremos para nada. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo ao dourado, no manto antigo, nós trocamos, Deus deu uma estratégia melhor, conseguimos um tecido melhor para comprar, graças a Deus. Deus é poderoso, esse tecido não escorrega tanto quanto o outro manto de oração. E no antigo tinha o dourado nos tasséis, nas franjas. Ainda mantemos o dourado, porque não vamos mudar aquilo que o Senhor deu, nós só mudamos a estratégia, mas continuamos com o dourado. No bordado ainda está dourado. Olha que lindo, olha que maravilhoso, lindão nosso manto de oração. Deus é maravilhoso. E o dourado, ele significa glória, divindade, realeza, fundação, altar, beleza, precioso, santidade, majestade e justiça. Aleluias. Eu quero pedir para que as irmãs que já estão vendo esse vídeo abram aí as suas Bíblias em nome de Jesus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Aleluias. Que fala sobre o diácono. Se você está separado ou separada para ser uma diaconisa, por Deus, pelo pastor, pelo seu líder, você precisa saber, você precisa ler e você precisa ter o conhecimento antes de descer o óleo sobre a sua cabeça. E se encontra o estudo de diaconisa. Eu passei já para todos os estudos, o estudo de diaconisa, mandei fazer provinha, foi maravilhoso. Tenho elas guardadas aqui ainda, mas a obra está crescendo, graças a Deus. E eu sei que muitas diaconisas ainda virão para somar junto conosco. E ser diaconisa é algo excelente diante de Deus. Aprender a servir é algo excelente diante do nosso Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, em primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, o versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, de torpe ganância, guardando o ministério da fé. Eita, que eu não enxergo direito. Pronto. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Por isso que tem o período de separação para ser um diácono. Você precisa primeiro ser provado. Você primeiro precisa ser provado por Deus e pelo seu líder espiritual, para que vejam que você é irrepreensível.
E também estes sejam primeiro provados, depois e sirvam. Se forem irrepreensíveis da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Diaconisa fofoqueira, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Não pode. Faladora, não pode beber, graças a Deus, fiéis em tudo, em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. O diácono que não consegue liderar nem a sua própria família, não vai ser aprovado logo para liderar uma igreja, né? Porque ele precisa subir, né? O desejo do pastor, o desejo de um líder espiritual é que aquele diácono cresça espiritualmente. Então ele precisa saber dirigir bem a sua casa. Ele está passando pelo aquele período, né, de ensinamento. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tá vendo? A palavra do Senhor aqui diz, porque se servirem bem como diácono, como diaconisa, serão aprovados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Precisamos ser aprovadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou passar para as senhoras sobre as franjas. As senhoras viram já no nosso manto que nós temos 3 franjas. 3 franjas de cada lado. Aqui. 3 franjas de cada lado. 1, 2, 3. Abram as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 15, versículo 39. A palavra do Senhor diz assim: E nas franjas vos estará, para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais em santos e sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. As franjas no manto dos judeus, elas são para lembrar de se fecharem as portas. Lembrar dos mandamentos de Moisés, a responsabilidade com a santidade. Não fazer conforme os olhos, nem conforme o coração, como nos ensina Mateus. Porque o coração é enganoso. Mateus capítulo 6, versículo 6. O Senhor ele nos ensina que nós devemos entrar para o secreto. E quando nós colocamos o manto sobre a nossa cabeça, nós estamos no secreto. É por isso que o judeu, às 3 horas do dia, ele coloca o manto sobre a sua cabeça onde quer que ele esteja. E ele vai orar. Porque quando ele está com o manto, é como se ele estivesse entrando dentro do quarto e falando com Deus em secreto. Então, quando você coloca o seu manto sobre a sua cabeça, você está falando com Deus no secreto. É para manter as franjas, é para se lembrar de manter as portas, as 8 portas fechadas. A porta da visão, a porta da audição, a porta do olfato, do paladar, das mãos, das genitálias e do coração. Manter essas portas fechadas. Quais são essas portas? As portas a quais Satanás usa como brecha nas nossas vidas para nos destruir, para nos fazer pecar. Então, nós precisamos ter estas franjas para nos lembrar de manter as portas fechadas. Por isso que eles têm as franjinhas e eles amam tanto aquelas franjinhas. É uma simbologia, assim como para mim também. Eu particularmente, não que eu idolatre o manto, mas foi algo muito especial que o Senhor me deu. E eu tenho muito amor pelo meu manto de oração. Tenho muito cuidado com ele, muito amor. Para mim é muito ruim estar sem ele. E quem já tem o manto sabe que verdadeiramente é assim. Parece que estamos sem vestes diante de Deus quando estamos sem o nosso manto. Verdadeiramente é dessa maneira. E o nosso tem 3. Por que 3? O Senhor falou comigo, 3 simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso manto tem também os nós. Fiz aqui. O nosso manto também tem os nós aqui. Glória a Deus. Na primeira franja, o Senhor me conduziu a fazer 5 nós. Por que 5 nós?
para nos lembrarmos dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá. Nós sabemos que nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus ele era muito rígido. Mesmo Deus que matou nações e deixou somente uma família viva. Nós precisamos nos lembrar todo o tempo que Deus ele não tem o culpado por inocente. Nós precisamos lembrar das leis de Moisés. Nós precisamos nos lembrar a todo tempo que se nós pecarmos, Deus ele vai fazer com que venhamos colher. Então, os 5 nós, você vai pegar o seu manto de oração, você vai pegar a primeira franja e você vai dar 5 nós. Eu dividi no meio uma franja só e dei nós 3 em um e 2 em outro. Aqui. Glória a Deus. Fiz os nozinhos para que eu me lembre sempre. E a franja do meio, ela não tem nenhum nó. Porque ela é a representação de Jesus Cristo. Aquele que serve Jesus, que serve ao nosso Deus Altíssimo, o fardo não é pesado. O fardo é leve. Devemos nos lembrar a todo instante das leis. Devemos nos lembrar da santificação. Devemos nos lembrar, mas saber que Jesus ele veio por amor. Porque senão nós nos tornamos, se ficarmos somente nos 5 primeiros livros da Bíblia e nos esquecermos de Jesus, nós nos tornamos cristãos amargos, intolerantes. Nós nos tornamos pessoas que não conseguem ter a liberdade do Espírito de adorar a Deus. Nós ficamos aprisionados em religiosidade. E nós não podemos ser dessa maneira. Nós precisamos ter a liberdade de adorar ao Espírito. Nós precisamos ter liberdade para poder dar liberdade ao Espírito. Não ficarmos presos em dogmas, em religiosidade, em doutrinas humanas, mas sim nos lembrarmos de Jesus a todo instante. O sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Foi Ele quem se sacrificou. Não foi você que se sacrificou pela vida do irmão. Então, quando você olhar pelo tassel do meio, você se lembre do sacrifício de Jesus. Você se lembre que Jesus morreu por você, mas também morreu pela prostituta. Você se lembre que Jesus deu o seu sangue, a sua carne, por amor da tua alma. Precisamos nos lembrar das leis, mas não devemos jamais nos esquecer do amor de Cristo por nossas vidas. E o terceiro, e não menos importante, a terceira franja. Essa terceira franja simboliza o pacto a qual você fez com Deus. Eu vou dar os meus 2 exemplos. Eu tinha só um, mas esse mês atrás o Senhor veio com grande poder sobre a minha vida e eu fiz um novo pacto com Deus. O meu primeiro pacto com o Senhor, e eu preciso sempre me lembrar, foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. É um testemunho particular meu para as irmãs saberem. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus aqui na minha casa, através da intercessão do meu pastor, do meu esposo, eu comecei a falar em mistérios e eu fiquei quase a madrugada inteira falando em mistérios sem conseguir parar de falar. E o Senhor ele me deu a tradução do que a minha alma falava diretamente com Ele. E eu o entendi através do discernimento. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu vou te servir em espírito e em verdade. Eu não quero te servir de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer. Eu vou te servir, Senhor, no meu melhor. Eu vou te entregar o meu melhor todos os dias da minha vida, até o dia a qual o Senhor vier buscar a tua igreja. E esse foi o meu primeiro pacto. E eu preciso lembrar, porque muitas das vezes vem o cansaço humano. Muitas das vezes vem o desapontamento humano. Muitas das vezes vem a perseguição. E a gente acaba desanimando. Mas eu olho para o meu manto de oração, para o meu primeiro pacto feito com o Senhor. E eu falo, eu não posso desanimar. Porque eu tenho um pacto com Ele, assim como Ele fez comigo uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus e eu não vou quebrar por humanidade alguma, por cansaço humano nenhum, por perseguição nenhum e muito menos por demônios nenhum. O meu pacto com o Senhor, ele é mais importante para mim do que qualquer coisa que existe nessa terra. E esse foi o meu primeiro pacto. Então eu tenho um nó. E eu tenho 2 nós. Foi o meu último pacto que eu fiz com o Senhor. Eu estava indo para a igreja de Jarinu. E muitas coisas estavam acontecendo lá. E a minha alma estava abatida, aflita. Eu estava indo para ministrar a palavra. Não sabia o que aconteceria lá. Por amor a almas que eu tinha diante do Senhor.
me bateu aquela tristeza e eu comecei a chorar dentro do carro, no caminho. Coloquei o meu manto sobre a minha cabeça e eu comecei a chorar e o Espírito veio sobre mim mais uma vez. E eu fiz mais uma aliança com o meu Senhor. E essa aliança é amar almas, independente da condição, independente do pecado, porque o Senhor me ensinou que nós devemos amar o pecador e não amar o seu pecado. Mas o Senhor me ensinou que nós devemos amar. E eu fiz um segundo pacto com o meu Deus. Amar almas. Amar almas. Se nós não amarmos as almas, em vão nós estamos trabalhando diante de Deus. Precisamos amar. A palavra do Senhor, ela nos diz que se não houver amor, precisa ter o amor. É necessário ter o amor. Todas as coisas se passarão. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se eu não tivesse amor, de nada me valeria. Amar almas é o meu segundo pacto com Deus. Então, nós temos 2 nós. Eu tenho 2 nós. Então você vai pegar a sua franja, a última. Não tem importância a ordem. A qual você sentir, você dá os nós. Conforme você for fazendo pacto com Deus, você dá um nó. Para que você sempre se lembre. Para que você jamais se esqueça dos pactos que você tem com o Senhor. Amém? O nosso novo manto, irmãs, ele tem... Glória a Deus. Olha. As iniciais da igreja. Igreja apostólica. Isso aqui é um... Em espírito e em verdade. E o candelabro. O candelabro é um simbolismo judeu. Eu tenho aí ele aqui também. Eu vou ler rapidinho. A menorá, no hebraico, é lâmpada. Ou candelabro. É um candelabro de 7 braços. É um dos principais símbolos do judaísmo. Originalmente, um objeto constituído de ouro batido, feito por Moisés, para ser colocado dentro do santo lugar, junto com a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Diz-se que simboliza os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. Atualmente, a menorá constitui um símbolo do Estado de Israel, junto com a estrela de Davi. A menorá foi feita obedecendo às instruções minuciosas do Eterno. Na menorá, os 7 braços no todo, tem 7 braços num todo, uma haste central e 3 saindo de cada lado, que são os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de consciência e de temor do Senhor. Ou seja, até o candelabro que tem aqui é para nós nos lembrarmos dos 7 Espíritos de Deus que está sobre a nossa vida. O Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Amém? E as iniciais da nossa igreja, devemos honrar, né, o nosso ministério, qual o Senhor nos colocou. Amém, irmãs? Qualquer dúvida, eu espero ter esclarecido nesse vídeo, qualquer dúvida sobre o nosso manto de oração. Quando alguém se levantar contra o seu manto para caluniar, para falar, não diga nada, viu? Porque nós sabemos que se nós não tivermos pedras sendo jogadas sobre a nossa vida, nós não estamos dando bons frutos. Mas saibam que todo aquele que se levantar contra o nosso manto, que falar, ele vai pagar um alto preço. Porque isso não foi dado pela pastora Paula. Isso não foi dado pelo Erivan, pelo apóstolo Erivan. Isso não foi dado por homem, isso foi dado por Deus. Quando vocês forem orar, pegarem o seu manto de oração a primeira vez e for orar com eles, você vai saber o quão é intenso, o quão é maravilhoso ter esse manto de oração. Amém? Que a paz do Senhor repouse sobre a vida de cada uma.
Qualquer dúvida, me procure. Eu sou a vossa serva. E o Senhor me colocou aqui para servi-las. E eu as sirvo com muito amor. Amém? Deus abençoe. Um beijo.